E como que o espiritismo vê a questão da sorte ou do azar? Às vezes a gente vê, né? Pessoas falam assim, esse cara é tão sortudo, eu sou tão azarado. Como que o espiritismo vê essa questão? Existe a sorte, o azar ou não? Achamos que sim, né? Achamos que sim, mas não. Todos têm a mesma oportunidade. A diferença é qual padrão vibracional que eu vou utilizar. Quando nós pensamos em coisas ruins, nós atraímos energias ruins. Nós atraímos espíritos inferiores que pensam da mesma forma. E por que é interessante? Porque a influência desses espíritos, Éder, ela não é simplesmente da forma que eu deseje, que eu peça. Eles conseguem ver os nossos pensamentos mais ocultos. Fala, poxa, você não menciona nada pra ninguém, mas você está ali pensando, o Emerson não sei o que, né? Coitado do Emerson, tá ali do outro lado. O Emerson não sei o que, e eu aqui pensando, podia não vir? Esse canal ruim que eu estabeleci, esse pensamento ruim, ele é um imã que atrai espíritos que pensem da mesma forma, num padrão intelectual similar ao meu, que vai me dar base de sustentação para aumentar essa energia, potencializá-la, a fim de que eu consiga de alguma forma prejudicar o Emerson. Então uma dúvida que o pessoal tem assim, os espíritos conseguem captar nosso pensamento, né? Sim, tem até alguns apontamentos aí do livro dos espíritos que nós estávamos conversando. São 4 perguntas ali, justamente da questão dos espíritos. A pergunta 457, ela diz da seguinte forma: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha que interessante, né? Essa pergunta foi feita por André Luiz ao Espírito da Verdade. Allan Kardec ao Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade diz o seguinte: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos, se eles podem dissimular. Então, nós acreditamos, às vezes, que em casa, sozinhos, estamos ali, né? Tentando arquitetar alguma coisa, estamos sozinhos? Estamos não. Tem uma legião ali, dependendo do teu objetivo, do teu pensamento, que se ligam exatamente, que é o seu grupinho. O seu grupinho se liga exatamente àquela vontade inicial. Quando julgais muito ocultos, tô sozinho, tô no quarto, tô em casa, tô no banheiro. É comum. Tendes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Poxa, Rogério, eu não pedi, pensou. Jesus nos diz que até no pensamento nós pecamos. Pergunta 459. Influem os espíritos em nosso pensamento e os nossos atos? Resposta do Espírito da Verdade: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Pergunta 466. Por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? Porque se Deus é bondoso, por que Deus permite isso? Aí é que vem. Lembra quando nós falamos, nós pedimos, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Sem eles, nós não progredimos. O obsessor, ele é importante para o obsediado, porque tanto o obsessor como o obsediado vão sair melhores. O obsediado, ele vai entender, vai passar por aquilo e vai entender que lá atrás ele fez algo. O obsessor, ele vai entender que aquilo ali não vai trazer a satisfação plena dele, porque a primeira coisa que o obsessor pensa é na vingança. A vingança como um ato terreno, mas que ele está abrindo mão de toda uma felicidade de luz, da possibilidade de ajudar aqueles espíritos que ele amava, que ele esquece, porque eles ficam cegos, eles ficam energizados de uma corrente tão ruim que ele não consegue enxergar o seu passado. Nós no centro fazemos alguns trabalhos de desobsessão e doutrinamos alguns espíritos. E quando eles conseguem enxergar o tanto que eles perderam, para nós é uma lição de vida. Então nós penso assim, poxa, se tem alguém que está me dizendo que eu tenho que seguir por um caminho, que ele está vindo de um caminho que ele caiu num buraco, eu tenho que entender, eu tenho que aprender com a dor dos outros, eu não preciso sofrer a mesma dor. E quando eles dizem, quando você diz que eles perderam, é perda do quê? Perda de tempo mesmo? Perda de tempo e eles não conseguem reconhecer mais as pessoas que eles amaram na Terra, porque grande parte desses espíritos, eles estão no umbral que nós, né, que vulgarmente se chama purgatório, naquela área de sombras, de trevas, e ali eles são escravizados, passam por diversas agruras, é um lugar muito ruim, e eles sofrem aquela energia, eles ficam escravizados mentalmente com aquela energia daquelas entidades que eles se encontram, e quando eles conseguem soltar as amarras, é uma bênção, se sentem as pessoas mais gratas do mundo, e eles não conseguiam mais enxergar as pessoas que amavam, porque o padrão vibracional deles era outro, era dirigido a você tem que atacar o Éder todos os dias, você tem que atacar o Emerson todos os dias, era assim que é feito. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.